Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Bem-vindos aqui à nossa resolução do primeiro cadernão de redação oficial. Antes da gente começar, eu queria falar com vocês sobre a importância dessa resolução. No caso, não pensem tanto nesse cadernão apenas como uma forma de conseguir a pontuação necessária para avaliação, mas atentem à resolução das questões. Elas foram pensadas muito mais sendo voltadas à questão de como escrever bem, técnicas que você pode usar para escrever. E foi o que a gente viu em sala de aula, né? Como é que um texto funciona, como é que um texto dissertativo funciona, o que é um tipo textual, o que é um gênero textual. E esse cadernão ele foi muito mais voltado justamente pensando nesse tipo de enfoque, certo? Então aqui, vamos começar. São 10 questões, vocês devem ter já o cadernão em mãos. Corrijam aí a versão de vocês, ok? Então, a primeira questão diz assim pra gente. Leia o texto abaixo. Características do internetês como abreviações, repetição de vogais, modificações do registro gráfico e as chamadas risadinhas estão associadas às possibilidades de registro gráfico visual de certos padrões rítmico-entoacionais que são assim registrados pelo sujeito. Gente, traduzindo, isso é uma forma bonita de dizer que o internetês, essa linguagem que a gente usa para escrever na internet, com abreviações, etc., nada mais é do que uma imitação da nossa fala. Se vocês forem lembrar do que a gente conversou bastante em sala, a escrita ela tem um mecanismo diferente da fala. Na nossa fala a gente tem entonação, a gente tem pausas. Eu mesmo falando com vocês agora por esse vídeo, isso fica bastante claro. Enquanto que na escrita, normalmente a gente não tem, basta ver esse texto aqui. Esse texto aqui não tem nada desses recursos que a fala apresenta pra gente. Então, quando a gente escreve na internet, conversando com alguém, por WhatsApp, ou pelo Instagram, seja qual for a rede social, você vai geralmente usar características mais próximas da fala por quê? Para tornar a comunicação mais ágil, ok? Isso é apenas um comentário sobre o texto aqui da questão. Vamos voltar. Não se trata, portanto, notem aí já a marcação que ele está fazendo no texto. Não se trata, portanto, da degradação da modalidade escrita do português. Pode-se pensar, pois, que a presença desses fatos linguísticos da fala na escrita, produzida no contexto da tecnologia digital, mas não somente, aponta, por um lado, para a identidade de um grupo ou de uma comunidade que quer se reconhecer por eles e, por meio deles, ser reconhecido. E, por outro, para a heterogeneidade característica da linguagem. Bom, analise as proposições abaixo. Primeira proposição. Os termos portanto e pois possuem equivalência semântica e provocam o mesmo efeito de sentido. Gente, equivalência semântica é um jeito bonito de dizer que eles significam a mesma coisa. Vamos voltar lá no texto. Não se trata, portanto... Olha só. Portanto é uma conjunção, é um conectivo que tem a ideia de conclusão. Quando a gente usa essa palavrinha, a gente geralmente a gente falou alguma coisa e depois que a gente terminou de falar, a gente está concluindo algo a partir daquilo que a gente disse, ok? Esse é o significado de portanto. Não se trata, portanto, de degradação da modalidade escrita do português. Pode-se pensar, pois, o pois ele tem dois usos. Ele pode tanto identificar uma explicação, quanto ele pode identificar uma conclusão. Certo? Ou seja, a mesma coisa que o portanto. Existe um macetinho que a gente usa para poder entender um pouco melhor isso. Quando o pois ele vem antes do verbo que ele está se referindo, por exemplo, pois pode-se pensar, ele seria uma causa. Quando eu coloco o pois depois do verbo, pode-se pensar, pois ele é uma conclusão. Então, nesse contexto, sim, a primeira afirmação está correta. Os termos portanto e pois possuem equivalência semântica. Eles têm o mesmo significado e provocam o mesmo efeito de sentido. Efeito de sentido é aquele sentido que você quer transmitir com a sua mensagem. Certo? Frase 2. Proposição 2, perdão. A locução pode-se pensar, se substituída por deve-se pensar, permanece com o mesmo sentido. Gente, qual a diferença entre poder e dever? Poder é uma possibilidade. Dever é uma obrigação. Se a gente volta lá, pode-se pensar, pois, que a presença desses fatos linguísticos da fala na escrita produzida no contexto da tecnologia atual aponta... Pode-se pensar indica que é uma possibilidade, você tem permissão para pensar diferente. Tá? Mas
Se eu trocasse esse pois por deve-se pensar, pois, que a presença desses fatos linguísticos, eu estaria dizendo que isso é uma obrigação. Então, nesse caso aqui, não. Pode-se pensar e deve-se pensar não podem ser substituídos um pelo outro, tá? Eles têm significados diferentes e vão modificar o sentido do texto, beleza? Eu tenho proposição 3. A expressão, mas não somente, se colocada entre travessões, teria seu sentido alterado. Gente, o travessão, ele possui diversas funções. Provavelmente a mais conhecida delas é de fazer uma fala, né? Quando você está escrevendo um texto narrativo, contando uma história, a gente faz falas do texto como? Introduz a fala usando 2 pontos, e no parágrafo seguinte você inicia com o travessão e escreve a fala do seu personagem. Esse é o uso mais conhecido do travessão. Porém, ele tem a mesma função, ele também pode ser usado como parênteses. Aqui no texto, quando a gente coloca a presença desses fatos linguísticos da fala na escrita produzida no contexto da tecnologia atual, mas não somente da tecnologia atual, ele está dizendo aqui o seguinte: se eu colocar, ao invés desse parênteses aqui, eu trocar por um travessão, fizer assim, travessão antes, travessão depois, que eu vou mudar o efeito, o sentido que tem aqui. Não. O travessão ele pode ter essa mesma função e essa proposição então está errada. A gente tem por enquanto a primeira é verdadeira, essa aqui é falsa, essa aqui também é falsa. Com isso aqui eu acho que já dá pra gente responder a questão, né? No caso não tem nenhuma que seja 1 e 4, não. A resposta da questão é a letra A. Mas vamos ver aqui a proposição 4, só por desencargo de consciência. Os termos relacionais por um lado e por outro funcionam como conectores de ideias opostas. Vamos voltar lá. A presença desses fatos linguísticos da fala escrita produzida no contexto da tecnologia atual aponta, por um lado, para a identidade de um grupo ou comunidade que quer se reconhecer por eles e por meio deles ser reconhecido. E, por outro, para a heterogeneidade característica da língua. Esses não são elementos opostos. Por um lado e por outro não dá a ideia de oposição, dá a ideia de alternância. Tá? São alternativas que você coloca no seu texto. Então a quarta também está errada. Vamos passar para a questão 2. Marque a alternativa que tem a sequência correta dos sentidos de cada operador argumentativo das frases. Basicamente ele quer que você diga o que significa, qual é o efeito de sentido provocado pelo como, pelo porquê, pelo se, pelo mais e pelo tão quanto. Ok? Isso aqui significa uma causa, uma comparação, é uma finalidade, o que é? Então vamos lá. A primeira. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Olha só, vamos inverter essa ideia aqui. Não foi possível continuar o show, por quê? Porque a chuva estava muito forte, não é? A chuva estar forte é a causa disso daqui não acontecer. Então esse primeiro como aqui, ele nos traduz a ideia de causa. Então a gente só pode ficar com a letra A, com a letra C e com a letra E. Segunda afirmação. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. Mesma coisa. Estar muito nervosa é a causa de eu não conseguir apresentar o trabalho. Logo, então, o segundo aqui também tem que ser causa. A gente continua com a, C e a E. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. Usar de violência é a condição para que os manifestantes não tenham suas reivindicações atendidas. Se eles fizerem isso, as reivindicações não serão atendidas. O se, assim como o caso, que é uma outra conjunção que aparece bastante, são conjunções que indicam condição. Isso aqui só vai acontecer se isso aqui não acontecer. Tá? Então, condição. A gente fica com a letra A e a letra E. Quarta. Estava doente, mas foi trabalhar. Estar doente, a gente faz com que a gente pense que, se a pessoa está doente, ela não vai trabalhar, né? Ela vai ficar em casa, ela não vai para a escola. Porém, no caso aqui foi o contrário. Ele estava doente, mas ainda assim foi trabalhar. É uma ideia oposta àquilo que se espera. Então, aqui a gente tem mais com a ideia de oposição. Aqui só a letra A responde isso pra gente. A resposta da questão é a letra A. Vamos ver a quinta? Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Essa aqui é bem fácil. Você está comparando os brasileiros com os norte-americanos.
no aspecto de quão trabalhador eles são. Mas então, de qualquer forma, a ideia é de comparação. Existem vários efeitos de sentido que a gente pode estudar no que concerne as conjunções. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês deem uma olhada mais aprofundada sobre isso. No material que eu produzi para vocês, que tem um resumo mais ou menos dos assuntos que a gente estudou na primeira avaliação, ainda lá na escola, não está tão desenvolvido assim essa ideia. Então, vai ficar um link aí para vocês poderem olhar com mais calma essas conjunções e os efeitos de sentido de cada uma delas. Adição, causa, consequência, alternância, explicação e assim por diante, ok?